A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças a Deus, que já nos concedeu vitória pelo poder que existe na palavra do Senhor. Grande é a bênção, grande é a vitória. Quando nós estamos alicerçados na palavra, quando nós buscamos através da palavra, Deus de glória se manifesta em nosso benefício. O Deus de glória se manifesta através das nossas orações. Quando eu e você nós oramos, despertamos o coração de Deus. Despertamos aquele que ressuscita os mortos. Veja o poder que existe na oração. Veja o poder que existe quando alguém dobra seu joelho e começa a fazer uma oração a Deus que fez o céu e a terra. Muitas pessoas acham que a oração é somente daqueles que estão pregando o Evangelho, daqueles que estão anunciando a palavra de Deus. Muitas pessoas pensam até mesmo que a sua própria oração ela não tem valor. Mas Deus que é misericordioso, Deus que é infinito na sua bondade, Deus que sabe como agir, como trabalhar no nosso entendimento. Ele sabe daquilo que nós não sabemos. Ele sabe daquilo que nós realmente precisamos. Muitas pessoas pedem muitas coisas a Deus, mas Deus só vai conceder aquelas que realmente vão nos fazer bem, aquelas que realmente vão trazer edificação à nossa alma, aquela que realmente pode mudar o nosso conceito, o nosso entendimento. Tem muita gente, não é mesmo, que é cheio de princípios, né? Eu fui criado assim, assim eu vou morrer, ninguém muda a minha mente, ninguém faz a minha cabeça. Tem gente que ele não aceita o progresso mental, não é? Que o progresso não é só financeiro, não é só material, não é só físico, não é? O progresso ele também é mental, espiritual. Nós temos que observar isso. Se nós estamos realmente tendo uma nova mente, né? Um novo padrão de pensamento, de atitudes, de comportamentos. Então, Deus, quando Ele nos deu o seu Espírito Santo, Deus nos deu com este objetivo de mudar mentes, corações, de transformar situações, primeiro na nossa mente. Tudo aquilo que nós queremos, primeiramente tem que ser transformado na nossa mente, no nosso entendimento, no nosso interior. Aí o próprio Deus começa a agir, porque a mente de Cristo, que é o Espírito Santo que está em nós, então vai testificar com aquele que fez os céus e a terra. Deus é magnífico nas suas obras. Deus é poderoso nas suas obras. Mas nós temos que aprender a lidar com isto. Temos que aprender a lidar com as transformações em nós mesmos. Quando nós começamos a observar as nossas atitudes logo após o batismo nas águas ou o batismo com o Espírito Santo, então nós podemos entender que algo realmente está acontecendo nas nossas vidas. E ao decorrer de uma existência, Deus então trará isso à luz do entendimento. O nosso entendimento será transformado. O nosso entendimento ele será mudado através da intervenção e intercessão do Espírito Santo que em nós habita.
Quando nós estamos usando a palavra de Deus, nós estamos também usando o poder de Deus. É isto que muitas pessoas estão desconhecendo isto, ou não estão se atentando a isto. Quando você utiliza, faz uso da palavra do Senhor, você também está fazendo uso do poder de Deus. E você também está fazendo uso do armamento bélico espiritual, das armas de Deus. Você está recebendo do maná que provém do amor de Deus, o verdadeiro maná. Quando nós estamos alicerçados na palavra de Deus, quando nós confiamos que a Bíblia é a palavra de Deus, então nós começamos a sentir e ver esta transformação nas nossas vidas. Deus, diz a Bíblia, Ele é magnânimo, Ele é supremo, Ele é Senhor do céu e da terra. É muito comum você, eu, qualquer pessoa perceber que muitas pessoas se converteram ao longo dos anos e continuam usando armas carnais, continuam ainda fazendo uso de armas que não resolvem a sua vida. Porque nós temos que saber o que é que realmente Deus tem para a nossa vida. Quando eu e você dobramos o joelho, nós temos que estar conectados com o céu e com aquilo que vamos fazer, que é uma oração. É muito comum, eu já vi muitas vezes isto acontecer. Pessoas que estão de joelhos, dobrados, fazendo uma oração, e o celular toca uma mensagem, e a pessoa orando vai lá ver as mensagens do celular. Então é muito claro isto, que esta mente não está devidamente conectada com o Altíssimo. Esta mente foi distraída, esta mente ela se voltou para algo que estava ali acontecendo fora do plano espiritual de Deus. Neste programa Monte Carmelo, nós vamos debater sobre certas coisas que acontecem na nossa vida, e eu me incluo nisso, porque isso acontece com todos nós. Nós temos que estar realmente conectados com Deus quando estivermos em oração, quando estivermos fazendo a obra de Deus, quando nós estivermos buscando do amor de Deus. As pessoas às vezes estão orando de joelho dobrado, mas o celular está ali, tocou o celular, a pessoa orando, vai lá ver as mensagens. E muitas vezes a pessoa orando responde a mensagem do celular. Então a mente desta pessoa, ela não está conectada com Deus. Então esta oração, ela não terá o seu efeito, não obterá a sua resposta. A oração com Deus, irmãos, é mais ou menos como a internet. Às vezes, por causa de um ponto ou de uma vírgula, você não consegue acessar a sua conta. Você não consegue entrar naquilo que é seu. O reino do céu é nosso. Deus diz, vou preparar para vocês. Então, muitas vezes nós não conseguimos entrar lá através da oração, porque conectamos errado. Quando você tem um site, quando você tem uma conta na internet, se você na tua senha, você digitar um ponto que não existe, ou uma vírgula, que em vez de vírgula seria um ponto, a rede não vai abrir, não vai confirmar a sua conta. Você não vai entrar naquele site por causa de um ponto, por causa de uma vírgula. Quando entramos na presença de Deus,
nós também temos que estar conectados com Deus. Nossa mente tem que estar voltada para aquilo que vamos falar com Deus. Então, esta oração será atendida. Ela sui devácia, a comundavácia. Esta oração terá o seu efeito. Quando nós falamos com Deus, movidos pelo Espírito Santo que em nós habita, quando nós estamos na presença de Deus, através de uma oração, movidos pela palavra, movidos pela fé, então o Espírito Santo, ele começa a agir, o movimentar sobrenatural. Anjos e demônios começam a batalha. Quando você dobra teus joelhos, os anjos se mobilizam. O arcanjo Miguel se mobiliza. O anjo Gabriel se mobiliza. Deus se fica a postos, porque a batalha começa. É quando nós dobramos o joelho. É quando nós falamos, eu vou orar, eu vou pregar, eu vou anunciar, eu vou à igreja. Já reparou? Você passa o dia tranquilo, você está ali com os amigos, com os parentes, com os familiares, mas quando vai dando a hora do culto, em que você diz, eu já programei, esta noite eu vou estar na igreja, esta noite eu vou falar com Deus, eu vou participar de um culto. Começa então as batalhas, muitas vezes começam contendas dentro dos lares, muitas vezes começam ciúmes, discussões dentro dos lares. É porque você falou, eu vou à igreja, eu vou à casa de Deus, eu vou congregar, eu vou estar com os irmãos, eu vou estar em comunhão com os irmãos da Carabachandaraia. Começa no céu uma batalha espiritual, muito além de nós está ali o anjo que está ali batalhando para que a nossa oração ela tenha sentido, para que a nossa oração ela chegue. Rabachanagiasúbia, você de joelho dobrado, mas você não vê que tem anjos em guerra por causa daquela oração. Veja Narassurimiclama Devasya Terremandarábia, veja o poder que tem quando um filho, uma filha de Deus dobra seu joelho e diz, eu vou orar ao Papai do Céu, eu vou fazer uma oração, eu vou fazer uma intercessão, eu vou orar por alguém. Então começa uma peleja no céu, começa uma batalha entre anjos e demônios. Nós vemos isso claramente quando o profeta Elias no Monte Carmelo, ele preparou tudo, tudo estava pronto, a batalha ia começar, e um dos homens de fé que Deus levantou na terra teria seu nome escrito no livro sagrado pela sua fé, pela sua coragem, pela sua ousadia. Quando você dobra o joelho, as forças aumentam. Muitas vezes, irmãos, eu tenho mais de 1,80 m de altura, mas diante de Deus só vai aparecer 90 centímetros. Nós temos que diminuir. Tem muita gente exaltado, porque eu orei, Deus fez isso, porque eu orei, Deus falou isso. Não é assim que age com o Altíssimo. Quando nós nos diminuímos, é que o poder se manifesta. Quando nós nos humilhamos, é que a graça nos é dada. Rabachandaraia, Oremasikandaraya. João Batista percebeu este mistério. Isto é um mistério, irmãos, o mistério da oração atendida, porque tem oração, meus irmãos, aleluia, que não chega lá no trono da glória, porque é uma oração feita com a boca, mas a oração conduzida pelo Espírito Santo é a oração, aleluia, que chega até Deus e causa batalha entre anjos e demônios, porque os demônios sabem que você ora e Deus atende. Rebadachandarabacaia, os demônios sabem qual é o crente que dobra o joelho e a oração dele fere o inferno. O diabo sabe qual é o crente que quando ele ora
Rabachanagia súbria, o inferno estremece, devassia mandarabia candaraia. O diabo sabe qual é o crente, e quando pega a palavra do Senhor, Ramanachandaraia, bruxaria vai cair por terra, Satanás vai cair por terra, Exu vai cair por terra. O diabo sabe onde está o crente que tem a manifestação do Espírito Santo, que tem a graça do Espírito Santo. A palavra diz em 2 Coríntios, no capítulo 10 e no verso 4, a palavra é muito clara, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Louvado seja o Senhor. As armas da nossa milícia, Estalabia suricandaraia, este é o poder. Quando você descobre o poder, que é a oração ungida, o poder não está em placas denominacionais. Eu sempre vou bater isso nesta tecla. Tem muita gente que sai de uma igreja e vai para outra igreja, começa uma migração, Rabacharabacamanaia, porque lá é mais forte, porque lá faz isso, porque lá faz aquilo. Mas o poder está na palavra. O poder está em quando você e eu compreendemos que a palavra é a sintonia entre o servo e o Altíssimo. A oração, ela edifica, esta sintonia aprimora, esta sintonia. Quanto mais oramos, mais ungidos ficamos. Quanto mais pregamos, mais ungidos ficamos. Eu vejo pessoas, irmão, dizendo: eu vou passar tantos dias em jejum para receber mais poder, para receber mais unção. Nada disso. A unção vem quando eu e você trabalhamos para o reino de Deus. Quanto mais você prega, mais você recebe. Quanto mais você ora, mais você tem. Quanto mais você dá, mais você recebe. É assim que funciona o mecanismo do reino do céu. Tem muita gente equivocada, achando que é o jejum, achando que é a oração, achando que é a busca disso, busca daquilo. Nada disso. Rabacharabacamanaia. O poder e a unção, ele vem quando você faz a obra do Senhor. É quando você prega, é quando você ministra, é quando você bate de frente com o inferno. Aí você então é revestido de armaduras divinas, de armaduras do Senhor, porque Deus diz lá no céu: eu encontrei um valente na terra, eu encontrei um que quer usar armadura de guerra, eu encontrei um que sabe do meu poder, descobriu o meu mistério. Através da oração, Deus revela mistérios ao nosso coração. Através da oração, Deus revela segredos do mundo espiritual para as nossas vidas, para o nosso futuro. Candarabachandaraia. As armas das nossas milícias não são carnais, diz o Senhor nesta tarde. Não é porque eu estou junto com 50 que eu serei mais forte, não é porque eu estou junto com 1000 que eu serei mais forte. O poder está quando eu ouço a palavra, quando eu pratico a palavra, quando eu recebo a palavra. Muitas pessoas vão à igreja e não recebem a palavra, porque foi o irmão tal que pregou, porque foi a irmã tal que pregou. Mas quando é o pastor, ele recebe. Oremachandarabacaia. A palavra é um instrumento único que nós necessitamos para exercer aqui na terra. Este poderio que vem da palavra, o inferno conhece muito bem. Aí você vai me dizer assim: mas pastor, tem muita gente pregando. Pois é, o tema desta pregação é justamente isso. É aí mesmo que eu queria chegar a Machandaraia. Tem muita gente que reclama. Quem sabe você conhece alguém: eu estou passando pela prova, eu estou por lutas, tudo isso acontece e eu estou fazendo a obra, eu estou pregando, eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou dizimando, eu estou indo na igreja. É uma murmuração que não cessa, é uma murmuração que não passa. E muitas vezes este crente... Misericórdia, pastor, prova isso para mim na Bíblia. Prova isso na Bíblia para mim, que o Espírito Santo pode
Rimanassurimicandarébia, Isaías, capítulo 63. Eu vou mostrar a você nessa tarde. Remassúbia mandarábia. Isaías, profeta messiânico Isaías, capítulo 63, o verso 8, que o Espírito Santo muitas vezes ele é confundido pelo cristão como o diabo, causador das provas, das lutas, e na verdade o Espírito Santo está falando com ele: você está indo na direção errada, não é por aí. E ele pensa que é o diabo atrapalhando os seus projetos, ele pensa que é o diabo impedindo ele de fazer, e continua teimando naquele erro, porque não, o diabo quer me impedir, pois agora que eu vou fazer, e continua fazendo errado, porque não tem discernimento. O Espírito Santo está mandando ele parar, se voltar para outra banda, como Jesus fez lá com os pescadores: joga para o lado direito, muda a posição. Mas o crente acha que é a voz do diabo, é o diabo querendo me parar, porque é o diabo querendo impedir a obra de Deus na minha vida, e permanece no erro, lutando contra o próprio Deus. Isaías 63, verso 8. Em toda a angústia deles foi ele angustiado, e o anjo da sua presença os salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu, os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Preste atenção no versículo 10. Mas eles foram rebeldes, alabracandarábia, contestaram o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou em inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Tem muita gente sem sabedoria de Deus, sem entendimento de Deus, fazendo algo que Deus quer que ele pare, fazendo algo que não vai levar a lugar nenhum, mas ele acha que aquela dificuldade em realizar aquele projeto, ele acha que é o diabo que está impedindo ele. Ele não percebe que é o Espírito Santo mandando ele mudar de posição, Candarabaxandaraia. Não é mudar de igreja, é mudar de posição, é mudar de atitude, não é de ministério, é de atitude. Então ele começa a pelejar contra ele. Ramalachanderebia clama. Muitas pessoas às vezes conversam comigo e dizem: pastor, estou há tanto tempo nesta situação, estou aqui, mas parece que nada acontece, mas eu vou ficar aqui porque Deus me mandou fazer isso. E não é desta forma. Nós temos que ter discernimento. Às vezes Deus manda fazer, às vezes Deus permite o recuo, às vezes Deus permite a mudança de posição, a mudança de atitude. É Deus quem dirige. Quando estamos focados na palavra, o Senhor vem então e muda o nosso entendimento, assim como Ele fez quando nos salvou. Eu tinha um entendimento, eu tinha uma ignorância espiritual de que o diabo era Deus, mas veio o Espírito Santo e pelejou contra esta ignorância e colocou entendimento. Então eu passei a entender que Deus está na palavra, a palavra é o Senhor, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então nós temos que entender o mistério da oração, o mistério da palavra. Tem muita gente repetindo oração todo dia, a mesma oração, as mesmas coisas. Isso não é atitude do Espírito Santo, isso não é atitude de quem está ligado no trono, na unção divina, na graça divina. Isto é atitude de quem não tem entendimento. Tem muitas pessoas lutando contra o próprio Deus, está alegando que é o diabo que está impedindo ele de avançar, mas é Deus mandando ele parar. Para, meu servo, você está indo na direção do abismo, na direção das correntes contrárias, na direção das tribos do norte. Eu quero que você mude a trajetória, eu quero mudar a trajetória da tua vida, do teu entendimento. Isaías capítulo 63, o verso 8. E o Espírito pelejou contra eles. Por quê, pastor? Porque foram rebeldes à voz do Espírito Santo. Então houve uma batalha
que nunca terminava. Começa-se uma guerra que nunca termina, porque Deus está ali esperando a mudança de atitude, a mudança do comportamento daquela pessoa, daquele servo. Mas o servo não muda o comportamento, o servo não muda a sua atitude. E quanto mais alguém chega e fala, ele diz: não, é o diabo usando o irmão, é o diabo usando a irmã para me tirar do projeto. Não é dessa forma, nem tudo é do jeito que você vê. Tem que você examinar, tem que eu examinar as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Eu vou te revelar algo forte. Turei, arai, devácia. Taramassúrbia. Já vi em vários lugares gente falando assim: irmãos, venha para o culto na sexta-feira, porque sexta-feira é dia dos macumbeiros ir lá para as encruzilhadas fazer o mal, e é necessário então que os irmãos venham para a igreja, se revestir do poder da unção, no culto da libertação. Vem cá, vai na igreja na sexta-feira, viu? Pode ir, continua indo, deve ir. Sexta-feira, quarta-feira, domingo, quinta, aquilo que Deus der para você, faça. Mas agora eu vou te revelar algo, que essas pessoas que falam isso estão erradas. Vem na sexta-feira, porque os demônios vão agir lá na macumba, nos despachos das encruzilhadas. O próprio demônio me disse, quando eu era pai de santo lá na Umbanda, o próprio demônio revelou que o que eles fazem é para enganar o povo. Porque no mundo espiritual do diabo, o mundo maligno, existem duas sexta-feiras. A quarta e a sexta-feira, para nós, para eles, é duas sexta-feiras. Quarta e sexta, para eles, é sexta-feira. Só tem uma sexta-feira para nós, mas para eles tem duas. A quarta, o dia de quarta, e o dia de sexta, para eles é sexta-feira. Então, quando chama o povo para ir na igreja na sexta-feira, já aprontaram na quarta. Vai na igreja para buscar a palavra. Vai na igreja para buscar o poder de Deus. Não tem dia para ir na igreja, porque todos os dias pertencem ao Senhor nosso Deus. E foi Ele que nos fez todos eles, e nos deu todos eles. Somos abençoados na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Em todos os dias somos abençoados. Em todos os dias teremos provas, teremos lutas, teremos dificuldades. E os demônios trabalham também todos os dias, tentando destruir a fé do povo de Deus. O poder está na palavra. Por que eu bato nessa tecla? Que o poder não está na placa denominacional? Porque tem gente que crê nisso. Em tal lugar tem mais poder. Em tal lugar tem mais fé. Em tal lugar tem mais unção. Eu digo a você, onde tem a palavra, tem o mesmo Deus. Enquanto eu estou aqui pregando, olha para você ver a profundidade disso. Enquanto eu estou aqui na minha cidade, no estado de São Paulo, Presidente Prudente, pregando para você, tem pessoas lá na China pregando, o fuso horário completamente diferente. Tem pessoas na Espanha pregando, e o mesmo Deus cuidando de todos nós ao mesmo tempo, na mesma sintonia. E as pessoas que estão no culto agora, ouvindo o pregador que Deus está usando na Alemanha, no Japão, no Brasil, lá no Ceará, estão também as pessoas, os membros também estão orando, e o mesmo Deus que usa o pregador está ao mesmo tempo ouvindo as orações de cada um no planeta, de cada um que está na presença de Deus. Está também Deus ouvindo estas orações, estas pregações, inspirações para o pastor Benedito, inspirações para o pastor Manuel, inspirações para o irmão Leocádio, para a irmã Joana, inspiração para o irmão que está lá na Bahia, e Deus ao mesmo tempo cuidando
cuidado do seu povo na face da terra. Estou te mostrando isso para que você entenda o poder sobrenatural de Deus, o poder da unção que emana do trono de Deus. O poder é incomensurável, não tem como você dimensionar o tamanho, não tem como você falar sobre o poder de Deus, o tamanho, os limites desse poder. É fonte inesgotável, é fonte inesgotável. O poder gera poder, a palavra gera fogo, não é minha palavra fogo e martelo que esmiuça a penha, assim diz o Senhor. Nós vemos que os homens do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, eles provaram isto. Sabe por quê que tinha, irmãos, coisas tremendas, miraculosas acontecendo? Porque estes homens descobriram ali o poder de Deus, o poder sobrenatural de Deus. Muitas pessoas estão acostumadas a ver Deus curar uma dor de cabeça. Muitas pessoas estão acostumadas a ver Deus usar o pastor, falar em línguas estranhas e vamos para casa todos abençoados. Mas quando ele vê Deus usando o servo para expulsar legiões infernais, para a pessoa vomitar feitiçaria, bruxaria, voodoo, obras da magia, ele já acha que não é de Deus e ele próprio começa a debater, a questionar. Ele diz: isto não é de Deus. Não é que não é de Deus, é porque ele não alcança aquela fé de que Deus é tremendo. Deus pode mudar o mundo, Deus pode transformar mentes, Deus pode destruir cadeias, Deus pode sumir, desaparecer doenças, Deus pode operar grandes milagres, grandes maravilhas no meio do seu povo, ou no meio daquele que acredita no poder desta palavra. Ramana Shandaraya, a minha Bíblia e a sua Bíblia diz que eu posso falar mal de Jeová, eu posso falar mal do Senhor Jesus Cristo, oh aleluia, mas se eu blasfemar contra o Espírito Santo, serei réu do juízo eterno. Meu irmão, minha irmã, medita sobre isso. Quem somos nós para apontar o dedo e falar que o irmão não tem o Espírito Santo, para falar que a irmã não tem o Espírito Santo? Quem somos nós para dizer isto, uma loucura desta? Muitas pessoas dizem: mas eu conheço a Bíblia e isso aí não é de Deus. Deus tem várias maneiras, várias operações de agir, e ele vai usar estas operações mais profundas. Sabe como é? É de acordo com a minha fé. Se a minha fé é de 30, Deus vai operar numa camada de 30%. Se a minha fé é 60%, Deus vai operar numa camada de 60%. Mas se a nossa fé é de 100%, Deus opera numa camada de 100%, e coisas miraculosas começam a acontecer. E preste atenção no que eu vou te contar. Eu tinha câncer na minha garganta, e todos sabem, câncer na garganta, irmão, já era Ramanara Shandaraya, mas Deus simplesmente, ele fez desaparecer o câncer da minha garganta. Eu fui para o culto, era o culto da sexta-feira à noite, e participei do culto. Irmãos, eu saí bravo, nervoso, novo convertido. Eu disse: não senti coisa nenhuma. Falaram que o pastor era abençoado, falaram que o lugar era isso, era aquilo. Eu não senti nada, saí de lá sem sentir nada. É por isso que eu bato nessa tecla. Crente que precisa sentir alguma coisa, é crente que precisa amadurecer, é crente que precisa crescer, precisa se converter. Irmãos, eu não senti nada naquele culto. Eu fui para casa, 7 quilômetros, eu morava na igreja, estava indo a pé para minha casa. No meio do caminho eu percebi o câncer da garganta simplesmente sumiu, desapareceu. Voltei para trás, falei com o pastor, desapareceu. Naquela pregação, naquela oração em que
que eu falei, eu não senti nada, mas no meio da rua, Deus completou o milagre. Enquanto eu caminhava, eu me lembrei da água feita vinho, saiu água, mas no meio do caminho houve a transformação e chegou lá vinho. É no meio do caminho, enquanto nós estamos andando, irmãos, enquanto estamos caminhando, muitas vezes o processo do milagre está em ação na nossa vida, o processo da transformação está em ação na nossa vida. Labracandarécia, decamantubianarácia. É o processo de Deus que importa. Você recebe a oração, você recebe a intercessão. Se não for na hora, mas o processo está em andamento. O processo de cura, o processo de libertação está em andamento. Os anjos estão trabalhando. Deus está trabalhando, o próprio Deus deixou isso escrito: eu sou o Senhor e eu trabalho por todos aqueles que em mim esperam. Tem que esperar em Deus. Se você espera na live tal, no profeta tal, na placa denominacional tal, você não recebe. Mas se você espera no Salvador, no Messias, no Cordeiro Santo, se você espera em Jesus Cristo, então você alcança, então você recebe a unção, a transformação, a revelação, a profecia, o discernimento, os mandamentos, os preceitos, os juízos. Os mandamentos de Deus ficam claros no teu coração, porque Deus aplica a sua mão santa no nosso entendimento, abre o nosso entendimento e nos revela o céu. Da canda súbria. Pregar a palavra de Deus gera movimento, porque eu me movimentei. Eu saí do comodismo e disse: vou pregar, vou trabalhar para Deus. O céu acompanha. Quando você está vivendo a tua vida normal, tudo normal, no plano normal. Mas quando você fala: vou fazer algo espiritual, vou fazer algo para Deus, você aciona o mecanismo celestial, o mecanismo divino, começa a haver um movimento. O apóstolo Paulo deixou isso muito claro. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 31, diz a palavra de Deus: e tendo eles orado, moveu-se o lugar onde estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam a palavra de Deus com ousadia. Quer poder? Quer unção? Quer ousadia para pregar, para falar com autoridade, para se mover com autoridade? Quer isso? Não tem que morrer de jejuar para isso. Não tem que passar o ano inteiro em cima do monte. Não, é só começar a usar a palavra. O instrumento abençoador é a palavra. Muitos confundem que é o homem, mas é a palavra. Através do homem que Deus escolheu, que Deus levantou, é que vai gerar em nós o resultado. Irmãos, você deve ter uma torneira, todos temos, né? Uma torneira aí na sua casa. E quando você quer água, você vai até ela. E você abre a torneira e você tira a preciosa água que vai matar a sua sede, não é? Só que ninguém está vendo. Você sabe que tem ali no forro, ali dentro da sua casa, um reservatório, a caixa d'água. Não é isso? Reservatório. Tem que ter reservas de unção. Tem que buscar sim para ter reservas. Quando a luta aumentar além do que é previsto ou normal, você não tem que sair correndo para buscar isso ou aquele cicrano. Por quê? Porque você tem um reservatório guardado com Deus de unção que você já buscou anteriormente. Então, nesse reservatório, vai direcionar até você as reservas. É como o dinheiro.
Você ganha seu dinheiro, mas reserva algum para quando tiver dificuldades, problemas. O problema surge, você vai lá e tira o dinheiro. Então você é sábio. Você tem um reservatório. Mantarasubicamantúbia. Reservatório. Reservas de unção, de graça, de virtude de Deus. Por quê? Porque pagamos o preço, porque oramos, porque jejuamos. Mas aí vamos fazer a obra. Mas o reservatório está lá. Se algum macumbeiro, algum chefe de terreiro, alguma pessoa maldosa, mal intencionada, falar, vou fazer uma macumba para derrubar esse homem, porque ele está ali me perturbando com essas coisas de Deus aí. Então, ele vai lutar, vai aumentar os demônios para lutar contra você. Mas você tem o reservatório. Mas o reservatório está cheio. Mas tem outra coisa, outro segredo que você precisa saber. Você sabe que tem a torneira que sai a água. Agora você sabe que tem a caixa d'água, que é o reservatório. Está cheio d'água lá. Mas tem uma coisa que você não vê. E Deus não vai permitir. Os canos. Você não vê. Ninguém vê. Mas onde é que está o cano? Porque está atrás do reboque. Alguém quebrou o tijolo, colocou o encanamento, rebocou por cima, está lá escondido. Então, você sabe que tem o encanamento. Mas Deus é que vai usar o encanamento. Na hora e no tempo dele. Para fazer descer a reserva que você tem com ele, de buscas anteriores. Então Deus, o próprio Deus tira a reserva guardada e distribui até você. Para te fortalecer. Porque a guerra está travada. Daniel estava em oração. Daniel estava em campanha de 21 dias. Mas a Bíblia revela que já no primeiro ele foi atendido. Mas não chegou até ele. Algo aconteceu no mundo invisível. No mundo espiritual. Algo aconteceu. O anjo foi retido por forças contrárias. Aquilo foi aprisionado. Então o que é que Deus vai fazer? O próprio Deus, irmãos, pode levantar um pastor, um profeta para falar com você. Deus então viu que o mensageiro, Gabriel, estava retido. Mas Deus tem soldados guerreiros, anjos de guerra. Então chama o chefe da guarda, o arcanjo. Preste atenção. É Deus que prepara o profeta para falar com você. Você não tem que correr atrás dele. Basta você fazer a obra de Deus, lutar pelas coisas de Deus. Se a luta aumentou, ficou difícil, veio a aflição, veio o desespero, porque é normal, Deus sabe que você é um servo que tem reserva. Então Deus vai liberar as reservas. Mas se houver impedimento com relação a isso, Deus chama Miquel, o arcanjo. Porque o arcanjo é de guerra. Então, já reparou? Tem irmãos, né, amorosos, abençoadíssimos, que falam com a gente com amor, né? É muito bom isso. Deus usa essas pessoas para a consolação da igreja. Servos amorosos, servos tranquilos, bem centrados, bem ungidos. Uma bênção, irmãos. Uma bênção. Eles pregam mansinho, eles pregam tranquilo. Maravilhoso isso. É um dom de Deus. Mas já reparou que... Sabe qual é o pastor que Deus vai usar para falar com você? Quando tiver algum problema? É justamente o que você não quer ouvir. É aquele que fala o que você não quer ouvir. Porque ele é bruto, porque ele é isso, porque ele é estúpido, porque ele prega muito forte. Para que pregar forte desse jeito, meu Deus do céu? Prega o amor. E Deus falou que é só o amor? Não tem a justiça, não? E quando é justiça, meu irmão, tem que ser vaso preparado para guerrear. Devashandarábia. Sabe aquele vaso que dá de dedo no inferno? Não é que dá de dedo no irmão, não, porque eu não aprovo isso. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo é delicado. Tem muita gente matando ovelha por aí com profecia. Porque acha que pode falar do jeito que quiser. Irmãos, a mensagem é de Deus. Entrega ela com amor e carinho.
Agora, a autoridade é para usar contra o inferno, contra os demônios, contra a bruxaria, a magia. É para pegar pesado mesmo. Mas saiba discernir quando é para falar e ajudar e quando é para guerrear. Tem gente que quando é para falar e ajudar, ele já vem com aquela pancadaria. E quando é para guerrear, ele corre. Tem medo. É só capa. Deixa eu fazer uma pergunta. Se nós pegarmos uma pessoa com legiões de demônios, totalmente possessa, e mandar fazer uma fila de crente, você vai lá e expulsa. Você agora vai lá, expulsa. Sabe como é que Deus fez comigo? O meu pastor, ele fazia isso com os obreiros. Do diácono para cima, ele fazia isso. Quando caía pessoas endemoniadas, o pastor chamava o obreiro, o diácono. Diácono, vem cá, expulsa lá. O pastor não aceitava um obreiro que não tinha condições de expulsar um demônio. Se ele não expulsasse, ele ia para o banco para jejuar mais, se consertar. Está cheio de crente aí que fala mal dos ungidos, fala mal dos pastores, mas na hora do vamos ver, corre atrás de profeta, corre atrás daqueles que pagam preço. Porque ele sabe que ele não vai conseguir. O meu ministério, irmãos, é de mostrar que estamos numa guerra. Isso não é brincadeira. É guerra. Amém? Eu quero que Deus venha abençoar de forma poderosa. Se você sentiu, você não recebe. Mas sim, por quê, pastor? Porque se você sentiu, é na hora do culto. Estamos num ambiente ali religioso, muitas pessoas de fé, então você sente, oh, glória a Deus, agora eu vou sair daqui, mas quando sai da porta para fora, vem a realidade. Existe um choque entre o espiritual e a nossa realidade, porque a nossa realidade é pesada. Mas quando você vai à casa de Deus, é para ser fortalecido para enfrentar a realidade. Mas tem gente que quer viver sonhando. Aí quando se depara com a realidade, mas meu Deus, eu fui no culto, não resolveu nada, não adiantou nada. Não é isso. É que você sentiu só. Sentiu bem lá dentro. Agora quando você crê e toma posse, acabou pro diabo. Acabou. Porque independente se mudou de uma hora para outra ou se levou 5 anos, o crente está lá. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Já reparou na igreja? Tem gente que tem carro do ano. E eu estou falando de obreiro. Tem carro do ano. Tem casa própria. Muitos têm até empresa. Uma renda abençoada. O pastor está pregando e ele está lá. Com os olhos fechados. Lá na membresia, você vê o irmãozinho lá, que outro dia eu preguei sobre isso. Não chame ninguém de irmãozinho, como que ele fosse menor ou inferior, ou porque ele é simplesinho, ou porque ele não tem isso, ele não tem aquilo. Que mania é essa? É um irmão na fé em Cristo Jesus. Aí você vê, é assalariado, né? Vive com humildade, mas, irmãos, a bênção que ele carrega é tão grande, olha a seriedade que eu vou falar. Muitas vezes, o pastor que está lá ministrando, na retaguarda tem o obreiro, que se não tivesse também não fazia falta não. Mas um irmãozinho de chinelinho lá na membresia, oh Jesus, usa o teu vaso, Jesus, dá graça para ele, Jesus, fortaleça a família dele, Deus, que ele sempre esteja cheio da tua unção. Irmãos, isso aí não tem preço. Amém? Isso aí não tem preço.
Isso aí é o poder de Deus no vaso de barro. Eu fui pregar numa igreja e era encerramento de campanha. Mas estava uma multidão lá. Todo mundo. Eu disse, eu vou fazer uma pergunta aqui. Quem quer ser vaso de ouro na presença de Deus? Levanta a mão, dá um glória. Irmão, foi um barulhão. Pensa num barulho tremendo. Os pastores em cima do altar, na minha retaguarda, e pulava. Glória a Deus, aleluia, oh, glória. Falava línguas. E eu só olhando. Meu Deus. Eu disse, irmãos, eu não quero ser vaso de ouro. A igreja quietou. Eu quero ser vaso de barro. Quando eu olhei para trás, tinha pastor até chorando. Porque a palavra diz que nós temos que ser vaso de barro. Porque a excelência do poder tem que ser dele. O vaso não pode aparecer. O vaso não pode aparecer. O vaso é de barro. Quem tem que aparecer é a excelência do poder, a glória, que está dentro do vaso de barro. Quando eu falei isso, irmãos, Deus abençoou aquela igreja através disso, do quebrantamento. Porque todo mundo buscou o ouro, né? E Deus disse não. Aí quando quietou, eu deixei, irmãos, eles festejar. Uns 10 minutos festejando. E queria ser vaso de ouro. Eu falei, irmãos, eu não quero ser vaso de ouro, eu quero ser de barro. Se tiver que crescer, deixa Deus fazer isso, viu? Deixa Deus fazer. À meia-noite nós vamos estar em jejum. 24 horas buscando a Deus. Deixe seu nome para oração, para sua família. Eu não vou dizer assim, se você sentiu. Amém? Porque quem tem fé em Deus sabe que eu preciso de oração. Eu preciso de jejum. Eu preciso de ajuda. Quem tem fé é assim. Ele vive na realidade. Ele não vive de sentimento. Ah, se o irmão sentiu, esse irmão não sentiu nunca. De dizimar na igreja. O que o pastor faz? E se o irmão não sentir nunca de ir para o monte ajudar o pastor? E se o irmão não sentir nunca de ir para o jejum? Então, crente de sentimento tem que ser crente de fé. Eu vou encerrar com uma oração. E à meia-noite, Deus então vai nos usar através desse jejum. Amém? Eu espero que Deus continue manifestando a palavra. Porque eu encerro aqui, mas Deus não encerrou o trabalho dele. Continua. Amém? Esta unção que ele liberou aqui, ela continua. Quando eu desligar o celular, Deus não desliga a unção. Ela continua sobre você, que recebeu. Não que sentiu. Porque que sentiu, sai lá fora já esquece, né? Mas que recebeu, tomou posse, está com você. Ele aumentou o poder em você, porque você recebeu, você creu. Amém? Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Pai, venha continuar a derramar desta graça, desta unção, desta fortaleza sobre os teus filhos, sobre as nossas vidas, Pai, arrancando barreiras, bloqueios invisíveis e trazendo soluções que para nós é impossível, Pai eterno, que o impossível comece a acontecer. Em nome de Jesus Cristo, eu expulso o tranca-rua, espírito maldito, vai para o abismo, em nome do Senhor Jesus Cristo, sai do caminho destas vidas, destas casas, dos trabalhos, em nome de Jesus Cristo, todos os demônios sejam acorrentados, amordaçados, neutralizados, anulados, cancelados, expulsos, em nome de Jesus Cristo. Espírito de Deus, fortaleça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Que Deus abençoe. Em nome do Senhor.